75 Guild Wars capítulo 223, Farra de Artesanato 3 Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Bang. Bang. Draco bateu no pobre lingote sem piedade, permitindo que ele fosse moldado de acordo com a sua vontade. Seu mini escudo de mana foi danificado pela reação contínua de suas marteladas, mas o sujeito parecia despreocupado. Sua expressão cruel enquanto ele desabafava suas queixas pelos sofrimentos passados fez Ikari e Eva compartilharem um olhar, mas não disseram nada. Parecia que Draco realmente sofreu quando criou antes, mesmo tendo a cura de Ikari. Mas isso deveria ser óbvio. Draco era uma máquina que poderia resistir ao horror de ter seu braço explodido em pedacinhos, incendiado ou congelado em um bloco de gelo. Ele só conseguiu prosseguir graças ao corpo de divindade. No entanto, isso apenas tirou sua capacidade de sentir dor, não impediu o efeito psicológico de ter o braço tão danificado. Não só isso, mas a desativação do toque do corpo de divindade não era infalível. Uma pessoa que não pudesse sentir dor não teria medo da morte, mas se seu braço quebrasse, certamente seria capaz de dizer que seu braço quebrou. E aquela sensação de perda, aquela incapacidade de mover uma parte do corpo como se ela não estivesse mais lá. Isso era realmente outra coisa. Agora, Draco trabalhava majestosamente no lingote épico, usando sua característica maleável para transformá-lo em uma lança. Uma lança que pudesse dobrar enquanto mantinha sua nitidez era melhor para lanceiros dinâmicos. Não se deve usar Sanji como parâmetro para medir outros lanceiros. Sanji era um novato de nível inferior que estava sendo carregado. Todos os outros lanceiros na Umbra tinham boas habilidades, e Draco até conhecia alguns dos 20 primeiros que eram absolutamente incríveis. Não só isso, mas ele estava fazendo esse tempo para o leilão de jogadores, então não tinha nenhum comprador específico em mente. Como tal, ele poderia ser mais liberal com seu estilo de criação e encantamentos. Ikari sentou-se em silêncio, simplesmente optando por observar Draco enquanto ele trabalhava. Mesmo que ela não pudesse ajudá-lo, ela descobriu que era muito mais feliz assim. Mesmo que ela se sentisse realizada em ajudar Draco a criar, isso foi ao custo de ele sofrer uma dor infernal, algo que ela não queria ver ou ouvir. Então, mesmo que ela pudesse apenas ficar de fora e assistir, ela estava perfeitamente satisfeita. Eva viu a aceitação silenciosa de Ikari e escovou seu cabelo com carinho. Os lábios de Ikari se curvaram de felicidade e ela se deitou nos braços de Eva. Se alguém não soubesse melhor, pensaria que Ikari e Eva eram irmãs gêmeas que se amavam muito. Na verdade, a beleza deles era um tanto parecida agora que a metamorfose de Ikari ocorreu. Seu rosto perdeu a redondeza e tornou-se mais anguloso como Eva, enquanto seus olhos gentis se tornaram afiados e penetrantes. Ambos eram da mesma altura e tinham o mesmo tipo de pele cremosa e imaculada que parecia brilhar à luz do sol. Apenas as proporções corporais, estilos de cabelo e comportamentos os separavam, além, é claro, do cabelo e da cor dos olhos. O cabelo de Eva era verde e brilhante, enquanto seus olhos eram negros como o breu, como o abismo mais escuro, daí o apelido de noite arrebitante. O cabelo de Ikari era branco puro e descia até a cintura, seus olhos eram de cor ciano, enquanto ela tinha um chifre de cor semelhante saindo de sua testa. Draco viu o aconchego deles pelo canto do olho e sentiu-se satisfeito. Afinal, ele sabia o quão esperta Eva era e não se preocupava com ela em sua vida. Eva sorriu. Claro, ela reconheceu o valor de Ikari e deu muito mais importância a Ikari em comparação com as outras mulheres digitais de Draco. Isso acontecia simplesmente porque Ikari era um ser semelhante a ela em todos os sentidos. Ambos lidavam com energia baseada na luz. A energia da luz é um subconjunto da energia da criação, e ambos eram entidades que ressoavam profundamente com a linhagem de Draco. A reivindicação de Eva era naturalmente mais forte já que ela era a outra metade predestinada de Draco. Era uma posição que ninguém poderia tirar de Eva e vice-versa. No entanto, Ikari foi a coisa mais próxima disso. Claro, qualquer dragão branca poderia ter ocupado o lugar de Ikari, enquanto havia apenas um Eva neste universo. Ainda assim, Ikari foi crucial. De todos eles, Ikari era o único em quem Eva realmente adorava e dava importância. Se fosse possível, ela traria Ikari para o mundo real. Quanto a Roma, Zayn e quem quer que viesse a seguir, bem, eles deveriam permanecer no mundo do jogo, pois era aqui que pertenciam.
Isso era algo que Eva não cederia, e Draco naturalmente ouviria a opinião dela sobre esse assunto. Draco terminou de moldar o lingote épico na lança, e parecia bastante impressionante. Ela brilhava em uma cor prateada e cromada, e era fácil ver seu reflexo em sua haste. Quanto às runas, Draco não queria fazer algo muito poderoso como o que fez para Jade Jade. Afinal, esses itens seriam vendidos a outras potências, que poderiam se tornar inimigas num futuro próximo. Eles apenas deixaram Draco em paz porque, por enquanto, ele era um mísero sujeito de rank 1 e tinha Richmond, um deus titulado, em suas costas. Se ele alcançasse os postos mais altos, a desculpa de como você pode intimidar os fracos perderia seu poder. Deve-se lembrar que era difícil para as entidades do rank 7 morrerem, a menos que a energia de destruição em grandes quantidades e qualidades fosse usada. Na maioria das vezes, seria apenas uma briga que duraria meses. Como tal, ninguém tinha medo de ser morto por Richmond. Ele não poderia matá-los facilmente e eles certamente não poderiam nem começar a tentar matá-lo. No entanto, Richmond não tinha descendentes ou facção, sendo um pássaro livre enquanto a maioria das potências do rank 7 estabeleceram suas próprias facções. Se fossem longe demais, Richmond poderia destruir suas linhagens e eles só poderiam chorar. Quanto aos outros pássaros livres de rank 7 que eram como Richmond, eles não ofenderiam por Draco. Afinal, o rapaz demonstrou extremo talento. O mundo não era pacífico porque a grande guerra que ocorria a cada milênio estava ao virar da esquina e eles precisavam de toda a ajuda que pudessem obter. Os aventureiros imortais foram muito apreciados porque poderiam servir como tropas kamikaze perfeitas. Eles não poderiam morrer permanentemente, então por que se conter? Muitas vidas de NPCs poderiam ser salvas desta forma e foi isso que ocorreu na linha do tempo anterior. Eles os coagiram apresentando grandes incentivos para participarem da Grande Guerra, permitindo que os jogadores sofressem em batalhas infernais enquanto escondiam seu povo. Voltando ao assunto em questão, Draco escolheu usar a runa Crescimento Eterno para a primeira passiva. Quanto ao segundo, ele escolheu um encantamento mais humano que aumentava a penetração para ataques perfurantes. Para o ativo, ele escolheu um encantamento que permitia ao usuário realizar centenas de estocadas em um minuto, ao custo de muita resistência e precisão. O tempo de espera também foi um pouco longo, mas a potência foi boa. Alimentar os encantamentos era outro problema, já que ele havia enviado mais de 90% desses cristais de éter para serem vendidos no leilão divino, deixando apenas alguns de alta qualidade e todos os de alta qualidade em mãos. Porém, mais de uma semana se passou desde o último leilão divino. Draco produziu muitos cristais de éter de grau médio e alguns de grau alto neste período. Ele só precisava de 4 cristais de éter de grau médio para preencher todos os 3 encantamentos, com a maior parte indo para as runas de crescimento eterno. Depois disso, ele usou sua mente e vontade aprimoradas para empurrar facilmente os encantamentos para a lança. O que exigia que ele rompesse os vasos sanguíneos dos olhos agora era um passeio no parque. A disparidade fez Draco entender que fosse seu talento, seu controle ou qualquer outro poder que ele tivesse, nada poderia chegar perto de sua linhagem. Era algo que lhe permitiria participar do impossível no mundo real, muito menos no mundo do jogo. Suas vantagens eram muitas, e a maioria de suas desvantagens foram restringidas por suas experiências em sua vida passada ou por seu relacionamento com o progenitor. Apenas 30% na herança do Anjo Negro fizeram com que ele possuísse a habilidade de criar encantamentos lendários e colocá-los em armas épicas com facilidade. Se ele tivesse uma arma lendária na bigorna, seria muito mais fácil colocar um encantamento lendário nela. Essa constatação o fez respirar fundo. Se ele entrar no rank mestre de ferraria e elevar o Jonir ao rank lendário, ele provavelmente poderia começar a produzir itens lendários em massa sem a necessidade de subir de nível, presumindo que a reação não fosse tão ruim. Draco deixou seus pensamentos de lado e inspecionou a lança que havia feito. Agora brilhava com uma luz gelada, e Draco pôde evitar segurar seu pescoço. Parecia que a lança iria perfurar sua garganta se ele tirasse os olhos dela por um segundo, e essa era uma sensação verdadeiramente arrepiante. Naturalmente, houve um fenômeno quando a lança foi concluída, mas Draco não se importou, assim como ignorou os das varinhas de Jade Jade. Sem nome, lança classificação, semi-lendário durabilidade, 750.750.000 efeitos,
Passivo 1. Crescimento eterno. O usuário pode sacrificar pontos de experiência para aumentar a classificação deste item. Passivo 2. Penetração. Cada ataque perfurante desta arma causa 150% do dano perfurante e ignora 30% da defesa e resistência física do alvo. Ativo 1. Impulso sônico. Envie 150 estocadas de sua lança em 1 minuto que causam 30% de dano extra, mas tem 70% menos precisão e drenam 20% mais resistência cada. Tempo de espera, 3 dias. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 15.000% necessários para atualizar para o rank lendário. Draco franziu a testa um pouco. A primeira passiva foi boa e a segunda foi muito boa, mas não tão boa quanto as que ele fez para Eva, especificamente suas lâminas caóticas. A habilidade ativa, porém, foi desanimadora. 150 estocadas por segundo com 30% de dano extra eram up, especialmente porque a segunda passiva aumentaria ainda mais. Nem mesmo 20 dos golpes seriam necessários para matar monstros de sargento, e 70 poderiam talvez matar um capitão, dependendo do usuário. Ainda assim, 70% menos precisão. Que penalidade miserável. Isso tornou a habilidade ativa apenas um pouco melhor que uma habilidade épica. 70% de precisão, o que não significava que 1/3 dos golpes acertariam com certeza. Não funcionou da mesma maneira que as porcentagens de sucesso na elaboração ou algo parecido. Foi mais como a mecânica que decidiu as chances de Rina ativar o título de Rainha da Morte. Em outras palavras, cada um desses 150 golpes teve um cálculo individual baseado nesse número quanto à chance de acertar. Para dar uma boa imagem, era como se uma barra deslizante fosse ativada a cada impulso, onde o centro tinha uma porção verde, as medianas tinham amarelo e as bordas eram vermelhas. Um mostrador balançava para frente e para trás no controle deslizante e, caso pousasse no verde, sinalizaria um acerto. Amarelo significava um leve arranhão, enquanto vermelho significava um erro direto. Nesse caso, o controle deslizante teria uma porção muito pequena de verde, enquanto uma porção um pouco maior seria amarelo e o restante vermelho. O mostrador também era selecionado aleatoriamente e, a menos que alguém fosse realmente habilidoso, não poderia influenciá-lo muito. E isso ocorreria com cada impulso, o que significa que havia uma chance de que cada impulso falhasse. Claro, também havia uma chance de que cada um pudesse acertar, mas seria necessário ser um Luckmancer, e esses caras não poderiam usar tais armas de qualquer maneira. Parabéns pela criação da nova arma, sem nome, lança, semi-lendária, recompensas, 500% ESP, 500% de ESP de habilidade comercial, 5.000 ouro, 500 reputação com a Trade Skill Association. Draco estava acostumado com essa mensagem em particular, então a ignorou. Afinal, este não era o único item que ele iria fabricar esta noite. Trabalhar nisso sem a necessidade de se curar ou fazer pausa significava que apenas 3 horas se passaram. Ele decidiu deixar a lança sem nome. O futuro comprador poderia nomeá-la com exclusividade, o que aumentaria o valor desta arma. Draco sorriu e passou a lança para as garotas, que a inspecionaram com interesse, especialmente a dragão branca. Draco passou para o próximo lingote perfeito que ele havia feito e que era do mesmo elemento. Ele começou a martelar novamente depois de reiniciar seu mini escudo de mana. Ele ficou chocado com o quão fácil era mantê-lo, mas apenas deu de ombros. Como sempre dizem os cultivadores orientais, a base é o aspecto mais importante do poder que se exerce. A base de Draco foi fortalecida por sua linhagem, tornando seus poderes externos, como a magia subjetiva, mais fortes. Esta nova arma foi lentamente moldada em um escudo, enquanto Draco golpeava e então usava as mãos para dobrá-la à força em uma curva. Graças à maleabilidade do material, foi um trabalho fácil. É claro que dobrar metal, seja de nível épico ou comum, não era algo que qualquer um pudesse fazer. Apenas uma fera como Draco, que ativou sua herança do demônio com chifres por uma margem tão grande, poderia ser contabilizada entre aqueles que poderiam. Sua força bruta pode não corresponder ao Lorde local, mas certamente estava lá. Depois de fazer isso, Draco deu alguns retoques finais, mas não deixou nenhum detalhe no design. Desde que fez o conjunto Dragorugio, ele não se preocupou com coisas assim, já que os encantamentos imbuídos de éter redesenhariam a arma de acordo com os fenômenos que ocorressem.
Draco também escolheu alguns encantamentos úteis para o escudo. A primeira era o mesmo antigo crescimento eterno, a segunda passiva chamava-se recuperar e a habilidade ativa era fortificação. Esses encantamentos simples consumiam bastante energia etérica, mas Draco sabia que os escudos tinham que ser excelentes porque seu papel era crucial demais na batalha. Como tal, 6 cristais de éter de grau médio foram pelo ralo, mas Draco não estava preocupado. Ele ganhou muito mais nos últimos 10 dias, então tinha bastante para gastar. Depois que os encantamentos foram colocados no escudo, Draco inspecionou este também. Sem nome, escudo classificação, semi-lendário durabilidade, 750.750.000 efeitos, passivo 1, crescimento eterno, o usuário pode sacrificar pontos de experiência para aumentar a classificação deste item. Passivo 2, ressalto. Qualquer ataque contra este escudo é incapaz de fazer o usuário recuar ou sentir qualquer força. Em vez disso, empurra o inimigo para trás a cada golpe. Ativo 1. Fortificação. Conceda o status menor fortificado a todos os aliados em um raio de 3 milhas, permitindo-lhes resistir a 20% de dano físico e mágico por 30 segundos. Tempo de espera, 6 horas. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 15.000% necessários para atualizar para o rank lendário. O escudo fez Draco sorrir. Foi realmente muito bom e seria um dos itens que chamariam a atenção durante o leilão. A segunda passiva seria extremamente útil contra inimigos maiores, mais fortes. Por exemplo, se alguém estivesse lutando contra um dragão, eles ficariam imóveis mesmo que o dragão Megaton usasse suas garras para golpear o escudo. O resultado natural deveria ser que eles fossem lançados ao pôr do sol, mas graças ao escudo, eles permaneceriam firmes. Em vez disso, seria o dragão quem daria alguns passos para trás após o recuo, com a sensação de ter tentado perfurar o núcleo da Terra. Mesmo que não sofresse nenhum dano com isso, seria um perturbador supremo para o fluxo de combate do inimigo. Alguém daria um golpe e acertaria o escudo com um som retumbante de bão. No entanto, sua espada/martelo/garra seria jogada fora e eles teriam que iniciar um novo ataque apenas para sofrer o mesmo destino. Quão frustrante seria isso? Seria extremamente irritante e deixaria alguém sufocado no fundo. Quanto à habilidade ativa, era um buffalo, o que significa que todos dentro do alcance se beneficiariam dela, desde que o sistema discernisse que eles eram aliados. No geral, foi um bom escudo. Parabéns pela criação da nova arma, sem nome. Escudo, semi-lendário, recompensas, 500% ESP 500% de ESP de habilidade comercial 5.000 ouro 500 reputação contra a skill association. A recompensa simbólica ainda estava lá, então Draco não pôde dizer muito. Ele então enviou o escudo para seus 2 avaliadores e deixou-os olhar sobre seu design, especialmente após os fenômenos. Draco então passou a fabricar muitos outros itens semi-lendários durante os 4 dias seguintes. Bem, muitos foi um pouco exagerado. Ele fez apenas cerca de 7 itens extras, embora tenha feito os 2 primeiros em poucas horas. Isso porque ele teve que dedicar muito tempo todos os dias para praticar sua magia subjetiva e técnicas de linhagem. Nesse aspecto, Draco fez um progresso muito lento. Ativar sua linhagem e fortalecê-la com seu controle e magia subjetiva deu-lhe um salto enorme que era difícil de superar apenas com esforço. Certamente era possível, mas alguns dias de treinamento não dariam conta de tal coisa. Outros 6 dias se passaram, totalizando 10 dias. Faltavam 53 dias para o leilão de jogadores. Não só isso, mas a alma do dragão tinha 35 dias para eclodir, enquanto depois de alguns cálculos, Draco percebeu que Roma daria à luz em cerca de 5 dias, enquanto o prazo de nascimento design deveria ser em 10 dias. Como tal, ele enviou diretamente uma ordem através de sua nova empregada doméstica para Vita City Stat, para que as parteiras acomodassem Roma Design ao mais alto nível. Tudo em seu nascimento deve ser tranquilo e sem dor. Draco queria que os seus primogênitos no mundo de Boundless fossem saudáveis e livres de qualquer fraqueza. Quanto às outras empregadas que viraram concubinas, incluindo Verita, demoraria muito mais. O deles provavelmente seria depois do leilão de jogadores, então Draco não precisava se preocupar com isso. Ele também teve que encontrar tempo para semear todos os escravos que Eva havia comprado há algum tempo,
já que o tempo era essencial. A cada novo poder e a cada crescimento que Draco fazia, a quantidade de tempo que ele passaria no mundo da fantasia ocidental diminuía bastante. Mais importante ainda, os vários jogadores do Umbra chegariam em breve ao mundo real, então ele tinha que fazer planos para isso. Suspiro, tanta coisa para fazer e tão pouco tempo. Guild Wars capítulo 224, Perspectivas 3. Money Lover estava atualmente sentado em uma carruagem que avançava em ritmo majestoso ao longo da estrada. Ele estava vestido com um manto gasto que parecia pertencer a um tolo indigente. No entanto, seu cabelo estava bem penteado e seu comportamento revelava uma mente surpreendentemente perspicaz e meticulosa. Em vez de se sentir um pobre idiota, ele parecia um jovem senhor que estava em uma situação financeira difícil. Isso era exatamente o que Money Lover era. Ou pelo menos deveria ser, neste momento. O Rei Mercador, missão de mudança de classe lendária. Descrição: como um ex-nobre, filho do senhor Mercador de Vastia, recupere sua herança com suas próprias mãos. Etapa 1. Entre na cidade de Goldor. Recompensas: classe lendária. Rei Mercador, parece que fui exilado, expulso ou fugi, perdendo minha nobreza e meu apoio neste mundo. Como tal, tenho que subir na hierarquia usando minhas próprias habilidades como comerciante para mostrar meus antigos apoiadores ou alcançar algum tipo de crescimento pessoal. Ao final dessa análise inicial, Money Lover não pôde deixar de ter uma expressão estranha no rosto. Que trama de lixo. Money Lover sentiu que esse tipo de história era muito óbvio e estúpido. E realmente era. Porque alguém iria embora ou irritaria sua família, apoiadores e seria jogado na natureza. Orgulho. Autoestima. O orgulho salvaria você quando você morresse de fome. A autoestima tornaria você intocável para os vilões escondidos nos becos. Não. Essas coisas eram vaidades infantis. Se você quer ter orgulho ou autoestima por alguma coisa, deve ter uma razão sólida para isso, seja por meio de poder, riqueza ou status. Se você não tinha nenhuma das opções acima, por que não abaixou a cabeça? Se você adquirir essas coisas, certamente poderá manter a cabeça erguida, mas até então, você era apenas um plebeu entre centenas deles. Então, a primeira instância da trama, ser um ex-nobre, como filho de um lorde mercador, foi um lixo. Claro, havia a possibilidade de o Lorde Mercador estar morto e suas terras terem sido confiscadas por concorrentes, o que era algo que Money Lover acharia perfeito e muito mais maduro como enredo. Ele ficou mais certo disso, pois a próxima metade da descrição da missão era recuperar sua herança. Recuperar algo significava que Money Lover devia tê-lo perdido, seja para outra pessoa ou para a natureza. Conectando as informações que ele havia coletado até agora, era provável que seu pai, Lorde Mercador, tivesse falecido ou, mais tematicamente, sido assassinado, e tudo o que ele tinha foi confiscado pela força ou, mais provavelmente, por questões legais. Como tal, o filho desgraçado estava indo para a cidade mais próxima para começar de novo, forçado a subir na hierarquia para recuperar o legado de seu pai e permanecer firme em meio às adversidades lançadas em seu caminho. Amante do dinheiro curvou os lábios. Afinal, este é um enredo excelente. Não só era maduro, mas tinha motivos razoáveis para ocorrer numa sociedade competitiva de humanos, e o próprio Money Lover não poderia ser culpado pela queda, pois era apenas o herdeiro. Porque esse sujeito estava perdendo tempo analisando uma frase tão profundamente. Ele não deveria fazer um inventário de seu dinheiro e de todos os itens que possuía para poder fazer planos? Não só isso, mas a questão de sua desgraça também poderia ser facilmente pesquisada quando ele chegasse à cidade. Afinal, foi fácil perceber que seu pai, Lorde Mercador, era o equivalente a um poder oculto neste reino. Como esta era uma missão de mudança de classe do Rei Mercador, esse deveria ser o nível mais alto aqui, e Lorde estava sempre logo abaixo de King em vários rankings do Boundless. E se Money Lover fosse o tipo de pessoa que não analisava cada detalhe de tal assunto, Draco nunca teria permitido que ele fizesse uma missão de mudança de classe lendária, não importa quão alto fosse seu potencial. Foi precisamente porque ele conhecia a personalidade de Money Lover na linha do tempo passada que ele o escolheu. O mesmo para Sublime Notion e Slim Fati, embora esta última tenha pedido para ser substituída por seu irmão com a aprovação de Sublime. O ponto mais crucial era que ele ainda estava na carruagem, então para onde mais ele deveria ir até que ela chegasse?
Agora que terminou a análise, Moneylover abriu seu inventário. Seus lábios não puderam deixar de se contorcer quando viu que só tinha 3 moedas de prata em seu nome, bem como uma ficha enferrujada para entrar no grupo de mercadores da Casa Nobre. Isso estava realmente começando de baixo. Moneylover tinha certeza de que teria que entrar nesta empresa como o comerciante mais comum, sofrer o ridículo e tolerar abusos verbais, ou talvez até físicos, antes de subir na hierarquia. Esta era uma missão lendária, e Draco havia informado um pouco sobre isso de antemão. As missões lendárias tinham fases, com um objetivo que ela precisava completar para desbloquear a próxima. Seu objetivo atual era entrar na cidade, o próximo provavelmente seria entrar na empresa e assim por diante. Era uma linha de progressão estável, mas Moneylover estava ciente de que cada estágio subsequente ficaria mais difícil. No entanto, Rei Mercador, hein? Eu ficaria intimidado se me tornasse um deus mercador. Até mesmo um imperador mercador abalaria minha alma. Mas um mero rei mercador? Ele sorriu ironicamente ao dizer isso. Isso não era arrogância nascida do excesso de confiança, mas confiança nascida de sua habilidade e natureza. Draco o nomeou para administrar a loja da Umbra no 5º andar, que era o mais importante de todos. O 6º andar era quase todo automatizado e o 7º não era aberto ao público, então ele era o mais alto na loja Rank 7. Naturalmente, havia uma razão para isso, e essa era a perspicácia empresarial desse sujeito. Agora que ele foi enviado para essa missão, ele descobriu que começar do zero era muito mais grandioso do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado antes. Como tal, ele desembarcou da carruagem e entrou na humilde cidade de Goldor com um brilho astuto nos olhos. O soldado desdobrado estava alinhado com os outros soldados do exército Favrolho saudando seu superior. Eles eram a milícia de base do exército, usada para fazer barulho e aumentar o número. Eles usavam armaduras de tecido sem forro de couro, pois esperava-se que morressem no campo de batalha. Porque eles desperdiçariam metais preciosos com essas pessoas, para que pudessem se tornar um salvamento para outros. Diante deles estava seu comandante, o sargento Bodice. Era uma mulher resistente que parecia capaz de vencer 3 homens com os olhos fechados, e seus penetrantes olhos azuis faziam com que alguém estremecesse de medo. Ela avaliou calmamente esse novo grupo de grunhidos que tremiam nas pontas dos pés enquanto olhavam para ela, sentindo a decepção brotar no fundo. Esta guerra durou tanto tempo que até mesmo esses jovens covardes tiveram que ser convocados para morrer por algo que ela considerava um propósito sem sentido. A mão de alguma princesa petulante de algum país valia a pena 2 príncipes brigando tão desastrosamente. Mesmo que fosse, eles não poderiam resolver isso entre si. Havia realmente necessidade de arrastar toda a população para essa briga entre adolescentes excitados. Apesar dos seus pensamentos íntimos e como militar, ela manteve-se calada e seguiu as ordens. Os olhos da sargento Bodice pousaram no soldado destacado e ela sentiu profundamente. Dentro do joio, certamente havia alguma qualidade e ela podia ver isso naquele sujeito. Sua postura era firme e disciplinada, mostrando que havia recebido treinamento. Seus olhos estavam firmes e despreocupados, pois este era um homem que já havia tirado vidas antes. Tal olhar não poderia ser falsificado. O que o separava dos demais, além de sua postura e olhos resolutos, era a dor escondida por trás daqueles mesmos olhos. A sargento Bodice conhecia essa dor, porque ela também a via bem no fundo de si mesma sempre que se olhava no espelho. Era o olhar de alguém que viu camaradas próximos morrerem em batalha. No entanto, como ele se tornou um grunhida deixou perplexa. Tal pessoa deveria ter passado facilmente nos testes e ser promovida diretamente a oficial, provavelmente como um especialista subordinado a ela, e não como um mero soldado raso. A sargento Bodice poderia facilitar as coisas e mandá-lo para um novo teste, mas ela não estava disposta a fazê-lo. A melhor maneira de avaliar se ele merecia uma promoção era ver sua coragem na batalha. Assim, ela virou-se para a retaguarda, onde o grupo pôde ver uma pequena milícia marchando em sua direção, um pelotão de mais de 40 homens em diferentes tipos de equipamentos. O grupo adversário era liderado por outro sargento de primeira classe, que também era uma mulher que parecia roer unhas no café da manhã, almoço e jantar. Um pelotão era composto por 4 esquadrões. Um esquadrão era composto por 11 homens, 10 soldados rasos e um especialista. O soldado destacado também fazia parte de um pelotão,
onde era um dos 10 soldados rasos de um esquadrão, sendo seu principal especialista também uma mulher. No entanto, o soldado destacado estava mais interessado no conteúdo de sua missão do que no cenário em curso na área. O grande comandante, missão lendária de mudança de classe e descrição, como um homem comum no continente matriarcal de Vasto, você foi convocado à força como soldado raso, independentemente de sua origem. Estágio 1. Derrotar o pelotão Forerunner da nação que é. Recompensas, classe lendária, grande comandante. Uma sociedade matriarcal? Parecia que esta sociedade matriarcal era realmente horrível, onde os homens não tinham absolutamente nenhum estatuto e podiam ser forçados à guerra simplesmente devido ao seu gênero. O histórico do soldado destacado era, portanto, tão irrelevante que o sistema nem se preocupou em fornecer-lhe um. Como soldado raso, ele teve que subir na hierarquia mostrando habilidade, inteligência e coragem, e nada mais. Como alguém que viu a guerra no mundo real, esse tipo de luta medieval onde se enfrentava aos inimigos de frente fez Justin Davi suspirar. Em uma guerra onde a cabeça poderia ser arrancada por uma bala perdida, as batalhas envolvendo espadas e flechas pareciam colocar um tigre em uma gaiola com gatinhos. Não só isso, mas não havia razão para ele temer a morte. Mesmo que ele falhasse na missão, ele não morreria permanentemente, embora naturalmente não desejasse falhar em uma missão tão preciosa. Ele não jogava há muito tempo. Na verdade, ele só começou porque sua irmã insistiu e ele não havia tão feliz desde a morte de seu pai, mas ele entendia a ramificação de ela desistir de sua chance e passar isso para ele. Foi um sentimento diferente para ele entrar na batalha sabendo que não se poderia perder a vida facilmente. O soldado desdobrado guardou esse menu e viu que os dois sargentos estavam se encarando com frieza. Sem falar merda um com o outro, ambos desembainharam suas espadas largas e correram para a batalha. Cobrar. O sargento Bodice e o sargento adversário rugiram ao mesmo tempo. Os especialistas e soldados rugiram junto com ela, mascarando medo enquanto corriam atrás de seus sargentos. Os sargentos provavelmente sairiam da batalha com ferimentos leves, mas se algum deles ousasse desertar, morreria com certeza. O soldado desdobrado ficou surpreso com isso, pois esperava que os oficiais ficassem para trás enquanto os grunhidos se matavam como cães, mas ele estava esquecendo que este era um mundo de espadas e arcos. Os sargentos tinham corpos mais fortes e habilidades superiores aos dos subordinados, por isso não temiam soldados rasos ou especialistas. Apenas sargentos adversários seriam um problema para eles, então por que recuariam? As duas forças entraram em confronto no centro e gritos e sangue começaram a fluir. Muitos companheiros sofreram ferimentos terríveis, enquanto alguns foram diretamente pisoteados ou decapitados. O soldado desdobrado foi um dos que decapitou outros, pois vinha treinando com sua espada desde que entrou na Umbra. Como alguém que poderia passar e se tornar um membro central, ele certamente era talentoso, assim como sua irmã. Ele só podia suspirar profundamente enquanto desmembrava continuamente os vários soldados rasos diante dele, que não eram diferentes das ervas daninhas diante de um fazendeiro. Em seu coração, o soldado desdobrado entendia que, apesar do quanto ele não gostava, o campo de batalha era onde ele deveria estar e, como tal, ele não se preocupava em evitá-lo. Sublime Notion franziu a testa enquanto caminhava pelos corredores da Academia Corintoro, suas vestes vermelhas balançando no chão enquanto ela avançava. Muitos outros estudantes caminhavam ao lado dela, alguns conversando enquanto outros olhavam para seu peito, já que seu manto estava razoavelmente solto, mas seus grandes montes deixavam a área de seu peito apertada. Ela não se incomodou com eles, no entanto. Desde que ela atingiu a puberdade, que chegou mais cedo para ela do que qualquer outra pessoa em sua classe, tem sido assim, com muitos homens olhando para seu peito com olhos lascivos. Ela se acostumou e até entendeu que era apenas a reação instintiva de qualquer homem. Ela só tinha problemas se alguém ultrapassasse os limites, mas ninguém aqui havia tentado isso ainda. Não, o que fez Sublime Notion franzir a testa foi o conteúdo de sua missão. O Senescal, missão lendária de mudança de classe e descrição. Como um aluno médio da Academia Corintoro, você deve se esforçar nas várias lições para passar com louvor. Etapa 1. Participe da orientação. Recompensas, classe lendária. Senescal Sublime Notion não tinha certeza do que ela esperava, mas uma busca para frequentar uma academia certamente não era isso.
Ela presumiu que seria testada em combate ou seria obrigada a realizar alguma coisa, ou se tornaria aprendiz de um senescal para passar no teste. Mas isso, mesmo cética, Sublime Notion foi perspicaz o suficiente para entender o que estava acontecendo. Porém, ela ficou em silêncio e chegou ao pátio para orientação. Lá, ela viu um grupo de homens e mulheres bem vestidos sentados em um pódio. No centro do pódio havia um estande onde se fariam discursos para o público. Visto que o público eram os calouros, era óbvio quem receberia as palavras de sabedoria dos mais velhos. Ao contrário da maioria dos calouros, que eram cordeiros confusos, estes se organizaram em fileiras depois de alguns segundos, sem qualquer orientação de qualquer autoridade. Eles ficaram em silêncio e esperaram que seus instrutores falassem com eles, em vez de conversarem sem parar entre si enquanto esperavam serem silenciados. Sua ordem assustou Sublime Notion, que naturalmente entrou em formação e ficou em silêncio. Se os alunos do mundo real fossem assim, ela ficaria com medo de ir para a aula com monstros tão sensatos. Já estava silencioso o suficiente para ouvir uma agulha cair, mas esse ato deu ao Sublime Notion uma pressão sem precedentes. Para os calouros serem tão racionais e disciplinados em sua idade, isso significava uma de duas coisas. Ou eles receberam treinamento em casa, bem como dicas sobre como se comportar antes de virem, ou que eram todos pessoas sensatas e maduras que sabiam o que fazer sem que lhes mandassem. No primeiro caso, ela estava entrando às cegas, então já havia começado em grave desvantagem. Para este último, ela entraria em uma competição contra alunos que fossem todos maduros, o que seria 5 vezes mais difícil do que entre grupos típicos de estudantes, onde apenas um ou dois eram sérios em uma turma. Um dos homens sentados na fila assentiu e levantou-se, alcançando o pódio com passos galantes. Ele era um homem de meia idade bastante bonito, parecendo um erudito com rosto suave e sorriso leve. Seus olhos cinza claro brilharam com sabedoria enquanto ele estudava os novos alunos em sua academia. Seus olhos pararam sobre Sublime Notion por um segundo e continuaram sem demora. Ninguém além da própria Sublime percebeu isso. Ela ficou surpresa, mas se recusou a acreditar que tal sujeito com tal aura ficaria hipnotizado por seu peito. Afinal, havia muitas garotas nesse grupo que eram mais altas e mais bonitas que ela, com corpos mais bonitos. Até mesmo alguns dos professores lá em cima estavam na mesma categoria. Como tal, deve ser algo que ela fez ou algo relacionado à missão. Talvez tenha sido sua origem ou comportamento que a fez se destacar. Sublime Notion não tinha certeza, mas fez uma nota mental para pesquisar tudo isso o mais rápido possível. O homem finalmente falou, sua voz incrivelmente suave e gentil fazendo Sublime se sentir confortável. Bem-vindo à Academia Corintoro. Vocês são o 19º grupo de alunos que admitimos desde a nossa fundação. Ele olhou para todos eles nitidamente no momento seguinte. Como vocês sabem, vocês são as melhores sementes desta geração atual para se tornarem o próximo senescal. Apenas um entre vocês ganhará o direito de possuir esse título. Então, para seu próprio bem, seja sério. Ele suavizou no momento seguinte. No entanto, não preciso contar tudo isso a vocês, a julgar pela forma como todos vocês estão. Eu só queria lembrá-los deste fato crucial antes de começarmos a orientação. Vendo que os calouros estavam silenciosos e atentos, o diretor da Academia Corintoro ficou muito satisfeito. Eu sou Ferino Gray, o diretor desta nobre instituição. De agora em diante, todos vocês serão estudantes desta academia, pois são filhos dos melhores chambelains e conselheiros desta geração. Esperamos que possam suceder sua linhagem para o bem do sucesso contínuo de nosso nobre império. O Império Corin é a nossa base e também o nosso futuro. Tudo o que você faz é para o Império, e tudo o que lhe é fornecido nesta academia é graças ao Império. De repente, Ferino Gra bateu palmas. Isso é tudo para a orientação do primeiro dia. Em seguida, vocês serão conduzidos às suas salas de aula por seus servos, que também lhes farão um tour preliminar pela academia. Um grupo de criados entrou na área vindo de outro lugar, todos vestindo o mesmo uniforme com um logotipo estranho gravado nele. Eles eram uma proporção mista de homens e mulheres, e todos eram bonitos ou bonitos. Os servos se aproximaram das alunas, enquanto as servas se aproximaram dos homens. Antes que alguém pudesse dizer alguma coisa, Ferino Gray voltou ao seu lugar e falou com leveza, mas com um tom de finalidade. Demitido.
Sublime Notion e os outros alunos seguiram silenciosamente seus servos designados para fora do pátio e pela escola, enquanto eram apresentados a tudo. Sublime Notion finalmente chegou ao dormitório e entrou no quarto alocado com seus servos se apresentando em sua porta antes de ir para os aposentos do servo. Ele também deu a ela um certo dispositivo que o invocaria se ela precisasse dele, tudo para sua conveniência. Depois disso, Sublime Notion foi deixada sozinha, apenas com seus pensamentos e preocupações para acompanhá-la. Guild Wars capítulo 225 Laboratórios Glorigor e Draco e Eva removeram seus capacetes Virtu ao mesmo tempo em que se levantaram. Eles sorriram um para o outro e se beijaram antes de entrar no guarda-roupa para encontrar um traje adequado. Draco e Eva eram incapazes de excretar sujeira, e a poeira não conseguia grudar em suas peles, então não havia a necessidade deles tomarem banho ou cagarem. Na verdade, eles pareciam permanentemente ter acabado de sair do banho e se arrumado. Este foi um benefício verdadeiramente invejável, possível apenas devido aos seus corpos reconstruídos. Draco só tinha roupas de filho da puta, graças às compras de Jade, que o fariam parecer um pornstar caro. Então ele só podia torcer os lábios e tentar combiná-los para obter o melhor resultado possível. Naturalmente, não ajudou o fato de Eva ter feito muitos comentários inescrupulosos enquanto ele os experimentava. Draco só conseguiu corar vergonhosamente. Foi assim que uma garota se sentiu sendo vaiada. Seu traje atual acabou sendo uma camisa Lacoste preta com o logotipo da marca na parte direita do peito. Seu short era um Burberry azul claro que tinha um material macio com aba. Os toques finais foram Vans verdes claros que combinavam com seus olhos e, no geral, ele mostrou um senso de moda decente. Eva usava uma camiseta feminina preta de mangas compridas com um tecido bem macio, além de uma calça jeans azul claro que tinha a blusa enfiada para dentro, destacando sua barriga lisa. Draco ajudou a calçar suas lindas sandálias incrustadas de pedras preciosas que combinavam com a cor de seus olhos. Depois disso, ele escovou suavemente seu lindo cabelo que chegava à nuca. Eva silenciosamente permitiu que Draco a mimasse assim enquanto ela olhava para ele no espelho com um olhar embriagado. Depois de embelezar sua alma gêmea e se certificar de que ela estava bem, Draco a conduziu para fora do quarto até o corredor onde Akainu e Sanji os esperavam. Os dois ficaram surpresos quando viram Draco e Eva juntos. Eles nunca tinham visto tanta sinergia e simetria em toda a sua vida, nem sonharam que isso fosse possível. Eva havia renunciado ao véu. Ela não precisava mais esconder o rosto agora que Draco estava por perto. A reação de Akainu e Sanji foi um indicador perfeito disso. A herança da donzela celestial de Eva foi ativada em 30% e a herança do anjo negro de Draco também foi ativada em 30%. Como tal, quando estavam juntos assim, suas auras de beleza superior combinavam perfeitamente, transformando-os em uma pintura inseparável de perfeição. Mesmo durante o evento Dragon Slaying, o rosto de Eva foi brevemente revelado a apenas alguns membros da Umbra. Mesmo assim, naquela época, Draco, que tinha sua herança da Arcangel em 2%, parecia se misturar com Eva e esses jogadores só sentiam respeito. Se eles os vissem agora, não pararia por aí. Além disso, Draco e Eva não temiam ninguém no mundo real, exceto o Conselho Mundial, mas eles não iriam começar uma guerra pela face de Eva. Como tal, apesar de seus protestos, Draco finalmente a convenceu a parar de usar véu no mundo real. Claro, isso não foi fácil. Ele teve que exortar, racionalizar, negociar e ceder terreno em muitos outros assuntos. Contudo, o preço valeu a pena para Draco. Agora, ele poderia andar por aí com sua beleza celestial e fazer os vários homens do mundo rastejarem a seus pés. Mas Draco estava esquecendo um fato importante. Ele também estava no mesmo barco que Eva, alguém que conseguia fazer com que muitas mulheres do mundo apertassem as coxas enquanto escondiam seus vazamentos. Assim como ele planejava apreciar a visão de vários homens do mundo adorando sua alma gêmea, ela estava se preparando para gostar de ver as várias mulheres, sejam elas conservadoras, abertas, tímidas ou ousadas, desejando impotentemente sua alma gêmea. Akainu e Sanji levaram Draco e Eva até um belo sedã. Por favor, sentem-se enquanto os levamos ao destino. Os dois se viram comportando-se de maneira mais servil em seus modos e fala com o duo maligno, pois estavam praticamente irradiando uma aura que os fazia humanos normais,
Sentirem que Draco e Eva eram versões superiores de si mesmos. Draco suspirou quando viu isso. Parecia que não importava a raça, e mesmo para organismos especiais como os humanos, a linhagem sanguínea ou a supressão genética sempre existiriam. A dupla maligna sentou-se na parte de trás do elegante sedã, permitindo que Sanji e Akainu os conduzissem pelas ruas movimentadas de sua cidade. Da área nobre, seguiram para o distrito comercial, onde a Pedreiros esperava. Afinal, se eles fossem diretamente ao aeroporto buscar todas aquelas pessoas, o governo descobriria. Logo chegaram ao distrito comercial e viram que estava mais movimentado do que nunca. Como era meio da manhã, havia apenas alguns pedestres por perto, mas havia um tráfego constante de trabalhadores das diversas empresas e lojas ao redor. O grupo deles serpenteou pelos vários semáforos e carros para chegar à Rua dos Laboratórios Glorigori. Como sempre, o edifício destacou-se fortemente em contraste com os outros ao redor, devido ao seu design único e uma presença estranha. A estética era francamente parecida com algo saído de um filme cyberpunk ou de ficção científica. No entanto, isso foi prejudicado por um grande grupo de manifestantes que protestavam fora do estúdio, com muitos cartazes como "Cancelar Boundless" ou "Empresa misógina", etc. Se não fosse por uma fila de homens fortemente armados e de aparência brutal, vestidos com equipamentos tecnológicos completos, a multidão poderia até ter corrido para as profundezas dos laboratórios e demolido tudo. Contudo, a própria ideia fez Draco sorrir ambiguamente. Afinal, qualquer pessoa que entrasse nos laboratórios sem estar nos bons livros da IA sofreria um destino pior que a morte. Até ele, Draco, poderia jurar solenemente que se a IA e seu criador não tivessem sido a favor de sua invasão, ele nunca teria saído vivo daquele laboratório. Akainu e Sanji franziram a testa ao ver os manifestantes, pois tais pessoas tornariam tudo mais difícil. Eles queriam trazer silenciosamente seu pessoal para esses laboratórios em lotes para evitar suspeitas, mas isso seria difícil com todos esses palhaços aqui. Quando eles revelaram suas preocupações a Draco e Eva, ela apenas bufou e desviou o olhar enquanto Draco sorria. "Nós cuidaremos deles, não se preocupe." Akainu e Sanji trocaram um olhar antes de abandonar o assunto completamente. Eles tinham bom senso suficiente para saber que havia algo sobrenatural entre Draco e Ladybos, então não havia a necessidade de perguntar mais. Quando o sedã estacionou em frente aos laboratórios, os guardas inexplicavelmente abriram caminho para eles sem sequer olhar para dentro. Akainu e Sanji ficaram surpresos com isso, mas Draco e Eva não. Afinal, eles puderam ver que esses guardas eram na verdade apenas androides através de seu controle. O fato de o grupo Glorigori ter androides não os deixava nem um pouco perplexos. Uma facção que tinha um cérebro gigante funcionando como uma IA suprema, que criou um mundo separado sob sua construção e poderia manipulá-lo com elementos sobrenaturais. Como poderia a mera presença de androides ser algo questionável? A maior certeza que Draco tinha era que a IA possuía um mundo de ficção científica, que certamente contaria com tais elementos. Foi por isso que Draco estava com pressa para subir de rank e sair do Western Fantasy. Até agora, o mundo da fantasia ocidental só se beneficiou ao fornecer uma plataforma para aumentar as proezas marciais e ganhar dinheiro. No entanto, o mundo da ficção científica poderia dar a Draco muitas coisas que poderiam ser refletidas no mundo real. Os manifestantes viram os guardas abrirem caminho para o carro recém-chegado e pensaram que eram alguns figurões do grupo Glorigori. Por isso as suas denúncias e a mentalidade da multidão intensificaram-se enquanto tentavam quebrar a linha para os advertir. Antes que pudessem, porém, os androides levantaram simultaneamente suas armas. A multidão parou quando viu isso, embora os androides não tenham feito nenhuma ameaça nem aviso. Seu silêncio estoico e frio enquanto apontavam armas letais para os humanos atordoou e assustou a multidão. Draco e Eva desembarcaram do veículo, deixando Akainu e Sanji dentro. Antes de entrarem nos laboratórios, Draco virou-se para a multidão e acenou levemente com os dedos. Imediatamente, todas as emoções negativas que turvavam suas mentes, indignação, medo, raiva e ódio, foram sugadas por Draco sem forma, nutrindo enormemente. Agora que sua herança do demônio chifrudo estava em 70%, sua capacidade de absorver e controlar a negatividade era muito mais forte do que antes, a níveis quase inacreditáveis. Melhor ainda,
A energia negativa que ele consumiu poderia funcionar como osmose e nutrir sua linhagem e corpo adequadamente. Porém, a quantidade e a qualidade da energia negativa tinham que ser altas, naturalmente. Essa quantidade só poderia funcionar como um pedaço, na melhor das hipóteses, um mero lanche intermediário. Quando a multidão perdeu suas emoções negativas, eles ficaram perdidos e estupefatos. Eles se entreolharam e se perguntaram o que diabos estavam fazendo ali naquele momento. A grande maioria saiu correndo, pois tinha outras preocupações. Muitos faltaram ao trabalho, à escola ou à família devido à raiva de Glorigori por fazer um jogo tão desumano. Mas agora que a raiva passou, eles queriam voltar para o lugar de onde vieram. A raiva retornaria naturalmente, mas levaria muito tempo para isso. Afinal, Draco não controlou suas emoções. Ele as tirou diretamente da fonte e as consumiu inteiras. Alguns outros ainda permaneceram sem rumo, sentindo que deveriam fazer algo aqui, mas não tinham a motivação exata para isso. Esse era o problema com multidões ou grupos que funcionavam com base nas emoções e não na lógica. Quando suas emoções fossem suprimidas ou retiradas, eles ficariam perdidos, pois não haviam desenvolvido um fluxo lógico de pensamento sobre por que estavam fazendo o que estavam fazendo. Draco e Eva ignoraram a multidão e entraram casualmente no laboratório Glorigori. Assim como na vez anterior, todos os cientistas estavam entusiasmados e trabalhando duro em suas mesas, pesquisando quaisquer tópicos que considerassem importantes. Muitos pararam para olhar o lindo Draco e a linda Eva, mas não interagiram com eles. A aura do duo maligno repelia qualquer confiança para se aproximar, então essas pessoas tiveram que se contentar em observá-los de longe. Eventualmente, o Evildo entrou no elevador e desceu ao andar para o projeto Inteligência Artificial para Boundless. Ao descerem, ambos experimentaram aquela sensação única de passar através de uma membrana e entrar em outro lugar. Draco estava acostumado com isso, mas Eva ficou maravilhada. Foi extremamente estranho sentir tal coisa no mundo real, mas era a realidade da situação. Ao saírem do elevador, caminharam pelo corredor minimalista com duas colunas de cada lado, separando o corredor interminavelmente longo em segmentos. O corredor não tinha fim e apenas os segmentos mais próximos estavam iluminados. Alguém poderia olhar até onde quisesse e nunca conseguir penetrar na escuridão. Em vez de andar pelo corredor como fez da última vez, Draco virou para a direita e bateu na parede. Eva o seguiu silenciosamente e os dois passaram pelo concreto para entrar em uma sala de laboratório imponente de alta tecnologia. Quanto ao corredor lá atrás, era um lugar pior do que qualquer um dos planos do inferno de Draco. Pelo menos no inferno de Draco, você saberia que está sendo torturado para alimentar seu poder. Alguém poderia andar por aquele corredor por semanas e ainda assim acabar perdido. Se alguém se virasse, veria os tentáculos da escuridão que estavam corroendo a própria realidade atrás deles. Draco olhou para Amber, que estava olhando para o enorme tanque de líquido que continha o cérebro gigante que era Ia. Vários computadores e luzes brilharam na sala quando Draco entrou, e ele não teria prestado atenção nisso se não fosse pela estranha dica de Amber. Amber sorriu enigmaticamente e se virou para encarar Draco. Olá, Draco. Draco franziu a testa pesadamente para ela. Ele sempre sentiu que algo estava estranho em Amber desde que seu corpo foi reconstruído. Ela estava sempre muito calma na presença dele, nunca sentindo medo ou preocupação. Era como se ela tivesse certeza de que ele nunca iria machucá-la. Ou que ela simplesmente abandonou todos os cuidados em relação ao que aconteceu com ela. Draco suspeitava que fosse um pouco dos dois. De qualquer forma, isso não importava. Se ela quisesse agir deliberadamente de forma misteriosa, ela estava livre para fazê-lo. Draco veio aqui com um propósito mais importante. Ele apontou para o cérebro na cuba e falou tiranicamente. Diga a ela que quero que ela pegue as amostras genéticas de Eva e de todos os membros da Umbra que serão trazidos aqui na próxima semana. Também quero que ela conceda compatibilidade de linhagem de Eva. A maneira como ele falou não permitia discussões, e a maioria das pessoas ficaria indignada. Amber simplesmente sorriu e balançou a cabeça. Não há necessidade, Aya pode ouvir tudo o que você diz. Amber se divertiu com Draco chamando Aya sem gênero de ela. Parecia que o comentário dela sobre como Aya poderia amá-lo havia criado raízes, e Draco aceitou parcialmente o fato. Como tal, se Aya iria amá-lo, ou o que quer que isso contasse em termos de robô, ele decidiu que seria uma mulher por bem ou por mal.
Ele não iria reconhecer que era masculino ou sem gênero. Houve um silêncio na sala enquanto as luzes piscantes e os computadores diminuíam a velocidade, como se estivesse lidando com a surpresa. No entanto, eles logo retomaram o ritmo normal e uma comunicação veio do console de Amber. Quando ela leu, havia uma expressão estranha em seu rosto, mas mesmo assim ela relatou a resposta da IA para Draco. Ela concorda. Eva, por favor, siga-me até a sala de testes para extração de DNA. Tanto Draco quanto Eva ficaram pasmos. Draco estava honestamente apenas brincando e testando quanta força ele tinha com a IA, mas ele realmente não esperava que ela concordasse tão facilmente. O que Amber disse da última vez foi realmente verdade. No entanto, não fazia sentido, já que a IA não lhe havia mostrado um pingo de atenção em sua vida passada. Ele ser excelente neste caso ou seu status especial como reencarnador também não era uma razão boa o suficiente para a IA amá-lo. Não deveria desprezar e ficar irritado com ele neste caso. Que desenvolvimento! Eva seguiu Amber até outra sala onde seu sangue poderia ser coletado e analisado pela IA, deixando Draco sozinho com a mesma inteligência artificial. Houve um silêncio estranho na sala, enquanto Draco olhava para o cérebro gigante com uma expressão curiosa enquanto as várias luzes e computadores na sala ficavam errantes. Draco podia adivinhar que a IA estava nervosa neste momento. Não era como se ele estivesse familiarizado com isso ou algo assim, mas era apenas um palpite. De qualquer forma, ele não se preocupou em conversar com isso. Ele entendeu as regras tácitas, que a IA não tinha permissão para se comunicar diretamente com os jogadores e blá, blá. Quanto ao que aconteceu antes, ele simplesmente disse a Amber, uma desenvolvedora de jogos ou pelo menos uma mod, para transmitir uma mensagem para ela e a IA simplesmente ouviu o que ele queria. Então, ele respondeu especificamente a Amber através de seu console que seus desejos poderiam ser atendidos, e Draco pôde adivinhar o porquê com base no pouco que sabia. Pegar seu DNA e linhagem foi uma forma de experimentação para melhorar a jogabilidade. Tirar o DNA dos membros da Umbra funcionou como uma espécie de teste beta para compatibilidade genética em preparação para o lançamento dos frutos. Essa era a definição de alcance, mas mal funcionou. Porém, Draco, esta fera, não estava satisfeito. Seus olhos brilharam com ganância sem fim enquanto lhe fazia outra exigência ultrajante. Pequena IA, dê-me 3 itens divinos e 100 milhões de platina. Não se sabia se a IA ficou surpresa com sua demanda gananciosa ou com seu interesse em falar com ela sem um terceiro aqui, mas a IA congelou um pouco antes de continuar como se nada estivesse errado. Porém, nenhuma resposta veio a Draco, que esperou quase 5 minutos em silêncio. A IA estava muito insultada para responder ou simplesmente não conseguia responder sem terceiros. De qualquer forma, Draco se sentiu envergonhado. Ele não tinha ideia de onde veio sua súbita explosão de ganância, mas ela o dominou por um segundo. Embora ele estivesse inclinado a acreditar que essa era a sua mentalidade habitual de prostituta saqueadora, ele tinha a sensação de que isso estava ligado à recente ativação de sua herança do demônio com chifres. Depois que ele pensou assim, ele ficou mais certo disso. Afinal de contas, ninguém em sã consciência pediria tantos itens divinos, bem como mais dinheiro do que qualquer poder poderia razoavelmente possuir. Tudo tem seus prós e contras, né? Interessante. Draco pensou com um sorriso. Ele não se incomodou com isso. Ele entendeu que este mundo era de dar e receber. Ele obteve um poder absurdo e a capacidade de banir as pessoas para o inferno enquanto drenava emoções negativas e, como tal, tornou-se facilmente influenciado por suas próprias emoções negativas. Claro, ele certamente encontraria maneiras de aumentar seus pontos fortes e ao mesmo tempo suprimir suas fraquezas, mas ele não estava com muita pressa. Logo, Eva saiu com Amber, as duas mulheres conversando baixinho. Draco achou estranho que Eva se dignasse a conversar com Amber, então ele olhou confuso. Amber sorriu para Draco quando eles chegaram à sua posição e acenou para Eva. Vou deixar sua alma gêmea explicar isso para você. Draco virou-se para Eva e esperou pela informação que deveria receber. Eva não decepcionou, pois suas próximas palavras o surpreenderam. A IA quer que eu teste o protótipo que ela construiu especificamente para usuários de linhagem como nós com base em seu DNA durante os próximos meses. Em troca, monitoraria meu corpo e forneceria os nutrientes ideais para minha gravidez durante os próximos 9 meses,
garantindo um parto perfeito. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.